Ontem eu recebi uma mensagem, né, de áudio de uma aluna que estava desesperada, porque ela estava fazendo exercício, mas aí ela não tirava, né, não acertava a quantidade de exercícios que ela imaginaria que ela iria tirar. Me perguntando como trabalhar isso, né, como melhorar o rendimento em exercício. E só tem uma maneira, fazendo. E, e você tem que sempre não se preocupar. Ah, eu tenho que tirar, sei lá, 35 em ciência da natureza no dia do Enem. Não, não é assim que funciona. Se você é um aluno que tem dificuldade em física, você tem que olhar se seu gráfico de acertos está subindo. Se você estiver progredindo, você vai conseguir chegar lá, né, em algum momento. O que a gente tem também é que ter uma noção assim da realidade. Porque se você é um aluno ou aluna que tem uma dificuldade grande em física, sempre teve, não teve um ensino médio bacana, você vai demorar mais um pouco para chegar no mesmo nível de acerto de um aluno que tem facilidade em física. Isso vale para todas as matérias, né? Geralmente o aluno ele não liga muito para o ensino médio e vai perceber que poderia ter aproveitado só quando tiver lá no cursinho, tentando fazer cursinho. Então, tem muito aluno que fala, nossa, eu tenho que passar com 1 ano de cursinho. Calma, né? Porque se você não tiver levado a sério seus 3 anos de ensino médio, como que você quer aprender tudo desses 3 anos em 1 ano só? É difícil, quase impossível. Então, a gente tem que ter, assim, metas claras, objetivas e realistas. É igual cronograma. Não adianta você fazer um cronograma que você não vai conseguir seguir. Né? Não adianta, não tem como. Então, é legal ter orientação de um profissional na hora de fazer um cronograma, assim como é legal ter orientação de um professor para te ajudar a resolver os exercícios, né? O professor, ele não tem que resolver, né, na hora e tal, mas é legal um professor que te ajuda a resolver os exercícios mais difíceis, te guia, né, e te ajuda com isso. Nós vamos fazer, então, alguns exercícios aí de magnetismo. Então vamos lá. A figura representa o ímã em forma de barra, seus dois polos magnéticos norte e sul e algumas linhas de indução contidas no plano da figura, do campo magnético criado pelo ímã. Sobre essas linhas estão assinalados os pontos de A até H. Beleza. Desprezando a ação de quaisquer outros campos magnéticos, o vetor campo magnético por esse ímã tem a mesma direção e sentido em. Vamos criar os vetores. É a apostila 3, Luiz, tá bom? Apostila que tem magnetismo é a 3, página 370. Vamos desenhar aqui os vetores campo magnético, cada pontinho desse. A gente sabe que as linhas, elas saem do norte, né, e vão em direção ao sul. Então, ela sai do norte e vai em direção ao sul. E os vetores campo magnético, eles são vetores que tangenciam as linhas de campo. Então, uma reta tangente é uma reta que toca esse ponto em um único, essa linha em um único ponto. Então, por exemplo, no ponto D, o vetor campo magnético estaria para cá. No ponto E, estaria para cá. Quando a linha é reta, a tangente é paralela a ela, né? Aqui, ó, estaria para cá, porque tem que apontar para o sul. Ó, já descobri qualquer resposta, né? Ah, mas não tem essa opção. Mas olha só, no ponto C, ela aponta para cá. No ponto B, ela vai apontar para cá. No ponto H, ela vai apontar para cá. No ponto F, para cá. Sempre tangenciando, ó. E no sentido, né? No ponto G, para cá. Então, quais são iguais, né? Quais são os pares aí? Por exemplo, D e H rola. D e H rola. Então, olha só. D tá para cima, H tá para cima também. D e H. A e C, é só você olhar. A e C, o A tá para a direita e o C tá para a esquerda. Não é. E e H, o E
está para a direita e o H está para cima, nada a ver. B e D, B está para baixo, D está para cima. B e H, para baixo e para cima. Então, o único que tem mesmo módulo, mesma direção e sentido, né? Módulo a gente não sabe, são os vetores D e os vetores H. Eles são vertical e para cima. Tá bom? Alguma dúvida nessa? Esse é um do praticando da página 370 da apostila 3. De boa, hein? Setembro tá acabando, né, gente? Nossa Senhora. Então vamos lá. Agora eu vou pegar a segunda aqui. Eu tirei foto, a 2 e a 3. Nossa Senhora. Eu dei uma cagadinha aqui. Pera aí, gente. Agora eu tenho que voltar. Voltei. Ok. Aqui, ó. A 2 também da página 370 tá aqui. Um fio reto e longo, disposto horizontalmente no vácuo, é percorrido por corrente elétrica de 10 amperes. Determine o vetor campo magnético em um ponto P distante 20 centímetros do fio, conforme a figura. Considere μ0 igual a 4π vezes 10 a menos 7, Tesla vezes metro por ampere. Tá bom. A corrente é para a direita, né? Então, você vai imaginar o fio assim na sua frente, a corrente para a direita, você vai colocar o dedão aí na sua frente, ó. Feita para... Não sei como é que funciona esse trem aqui, mas essa é a minha mão direita. Você vai colocar o seu dedão na direção da corrente e vai girar os dedos. Você vai ver, da sua visão, em direção à caneta, quando você girar os dedos, você vai ver que os seus dedos vão sair na parte de cima, né? Eles estão saindo em direção aos seus olhos, na parte de cima do fio, que seria a sua caneta, tá bom? Se eles saem na parte de cima, eles entram na parte de baixo. Façam aí, né? Então, eles estão saindo pela parte de cima, bolinha, e entrando na parte de baixo. Então, no ponto P, eu vou ter um campo magnético entrando. Então, é assim, ó, né? Se aqui fosse a tela do meu computador, né? O fio estaria aqui assim, a corrente elétrica está para cá, né? E as linhas de campo estariam fazendo assim, ó. Tá? Elas saem da parte de cima e entram na parte de baixo. Saindo da parte de cima, entrando na parte de baixo. Então, no ponto P, eu vou ter um vetor campo magnético. Ponto P está tipo aqui, ó. Esse é o ponto P. Eu tenho um vetor campo magnético assim, ó. Ele é perpendicular à tela do meu computador e ele está entrando. A setinha está perfurando a folha. Tá? É mais ou menos isso que significa esse xizinho. Tem um vetor aqui, né, perpendicular à tela do meu computador ou à sua página da apostila e entrando. Tá? Então, esse vetor tem direção perpendicular à página e sentido entrando na página. Para eu calcular o valor dele, eu tenho que usar a equação para o fio reto, né, retilíneo. μ0i sobre 2πd. Então, aqui, ó, o campo magnético vai ser o μ0, está lá em cima, 4π vezes 10 a menos 7, Tesla, metro vezes ampere. Então, a corrente tem que estar em ampere. Aqui está 10 amperes, ok? Então, o I vale 10, dividido por 2π vezes a distância, que está em 20 centímetros. Mas, olha só, a minha constante está em metros, então a minha distância não pode ser em centímetros.
A distância vai ser 0,2 metros por causa das unidades da minha constante. Então, vai ser 0,2 aqui. Aí você corta π com π, o 4 com 2, sobrou um 2 lá em cima, né? Então, o campo magnético vai ter valor 20 vezes 10 a menos 7, a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 6, né? 10 a 1 aqui com 10 a menos 7 dá 10 a menos 6, vezes um 2 lá embaixo, lá em cima. E aqui embaixo tem um 2 vezes 10 a menos 1, 0,2, né? 2 vezes 10 a menos 1. 2 por 2 é 1, 10 a menos 6 com 10 a 1 é 10 a menos 5. Tesla. A unidade de campo magnético é o T maiúsculo em homenagem ao Nikola Tesla. Tá? Como ele pediu para determinar o vetor campo magnético em um ponto P, isso aqui é o módulo do vetor, tá? É um módulo. O vetor campo magnético é isso tudo. Então, o vetor campo magnético no ponto P, olha só. Então, aqui está o fio com a correntezinha. E aqui está o ponto P. O vetor campo magnético no ponto P é esse aqui, ó. Vou fazer ele mais bonitinho aqui, ó. É o vetor B. Ele é perpendicular à página. Então, ó, módulo dele. Se pedir o vetor, você tem que dar as três informações. Módulo do B, 1 vezes 10 a menos 5 Tesla. Direção dele. Direção dele é perpendicular à tela, à página, o que for, tá? Então, ele é perpendicular à tela ou à página, depende da tela do meu computador ou a página da sua apostila, do seu caderno. E o sentido, entrando. Entrando na tela ou na página. Tá? Então, a direção é perpendicular, o sentido poderia ser entrando ou saindo. Nesse caso, é entrando. Se fosse um vetor, um ponto na parte de cima, seria saindo. Era só você inverter a setinha. Ela está para baixo, ele ia ficar para cima, saindo. Alguma dúvida aí nessa, pessoal? Abu, Hum. nessa questão aberta, se fosse no vestibular, eu poderia colocar que o sentido é para baixo? Não. Porque o sentido não é para baixo. O sentido é para baixo dependendo de como você está olhando. O sentido é entrando na página, ou entrando... Se fosse uma prova aberta, você ia escrever assim, o módulo do vetor B, né, do vetor campo magnético no ponto P é tal, a direção é perpendicular à página da prova, que o cara vai corrigir a mesma página que você, e o sentido é entrando nessa página. Tá? Não é para baixo, é entrando na página. Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. Vou pegar a próxima aqui, que é a 3. Um fio de cobre reto e extenso é percorrido por uma corrente de 1,5 ampere. Qual é a intensidade do vetor campo magnético originado em um ponto à distância R de 0,25 metros do fio? Agora ele pediu só a intensidade. Intensidade é o valor. Por quê? Porque ele não te falou como que esse fio está orientado. Porque se o fio estiver assim, né, a gente sabe que o vetor campo magnético vai estar saindo aqui e entrando aqui, ó. Só que ele não falou se ele quer um ponto, por exemplo, aqui, né, ó, a 0,25 metros do fio, ou poderia ser também um ponto aqui, ó. Aí seria entrando, tá vendo?
Então, aqui eu teria um campo saindo, aqui eu teria um campo entrando. Você pode ou não colocar um círculo em volta dos símbolos, tá? E outra coisa, isso aqui poderia estar também em outras orientações, né? Poderia estar assim, ó. Tá vendo? Poderia, esse fio poderia estar orientado assim. Esse fio poderia estar orientado assim, ó, sei lá. Assim, né? Então, ele não vai te perguntar qual é a direção e o sentido. Ele perguntou só qual é a intensidade do vetor campo magnético. Intensidade é sinônimo de módulo. Tá? Então, intensidade é a mesma coisa que módulo, que é a mesma coisa que valor, que é a mesma coisa que magnitude e assim por diante, tá? Então, é só aplicar a fórmula. μ0i sobre 2πr, sobre 2πd. Vou aplicando a equação, você vai ter 4π vezes, esqueci do π, né? 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente, 1,5, dividido por 2π vezes a distância, que é 0,25. Então é só fazer a continha. Corta 4π com 2π, sobra um 2 lá em cima. 2 vezes 1,5 é 3, então dá 3 vezes 10 a menos 7. E embaixo dá 2,5 vezes 10 a menos 1. Aí você faz 3 dividido por 2,5. 1,2 vezes 10 a menos 6 Tesla. Como ele só quer o valor, acabou a questão aqui, ó. Certo? Esse é a intensidade, esse é o módulo, esse é o valor do campo magnético a 25 centímetros do fio. Independentemente da direção e do sentido, o valor vai ser o mesmo. Tá bom? Dúvidas? Vamos para a próxima. Lembrando que depois eu passo para vocês, e se vocês quiserem copiar também, vocês podem pedir. Espera aí, volta lá para eu copiar. Então. A figura representa dois fios bastante longos, um e dois perpendiculares ao plano do papel, percorrido por correntes de sentido contrário, I1 e I2, respectivamente. Qual a condição para que o campo magnético resultante no ponto P seja zero? Então, são correntes contrárias. Tá? Você tá vendo esse fio? É como se os fios estivessem aqui assim, ó. Os fios, eles são perpendiculares à folha desse papel, da folha da sua apostila. Tá? Aí você está olhando eles de cá, ó. Né? Esse é o símbolo universal do observador na física, tá? Então, é como se estivesse olhando ele de cá e está vendo essa figura aqui. Tá bom? Então, suponha que esse seja o fio 1 e esse seja o fio 2. Falou que as correntes são contrárias. Tanto faz. Tá? Vamos supor que a corrente I1 seja entrando na página da sua apostila e a corrente I2 seja saindo. Tá vendo? Então, I1 vai entrar e I2 está saindo. I1 entra na página e I2 sai da página. Aqui nós estamos usando o símbolo de entrar e sair para corrente. Tá bom? Então, seguinte. I2 produz um campo magnético em P. E I1
também produz um campo magnético em P. A condição para que dois vetores se anulem é sempre a mesma. Eles têm que ser iguais e contrários. Iguais em valor e contrários em sentido, né? Então, sempre que falar assim, qual que é a condição para dois vetores se anularem? Eles têm que ser iguais em valor e direção. Direção e valor a mesma coisa. E tem que ser contrário em sentido. É a única maneira que dois vetores, quando somados, vão poder se anular. Tá? Então, se quiser anotar aí, ó, dois vetores só se anulam quando tiverem mesma direção e valor, mesmo valor e direção, e sentidos contrários. Então, olha só, como que eu vou definir o sentido de I1? Aí você vai desenhar aqui, ó. Esse é a corrente I1. O ponto P está distante 2D. Esse é o ponto P. 2D, né? Da corrente 1. Você vai pegar a sua mão direita, seu dedão da mão direita, e vai colocar entrando na sua página da apostila. Então, se, por exemplo, a apostila está aqui, né? Ó. Você vai colocar entrando nela, tá? Ou se tiver na tela do seu celular, você coloca entrando na tela do seu celular. Mãozinha direita. Você vai rodar a sua mão. Então, do jeito que eu estou fazendo aqui, ó, o dedo está entrando, certo? A hora que eu girar, eu vou estar produzindo um campo. As linhas de campo são circulares, eu expliquei a aula passada. Eu vou estar produzindo um campo, assim, ó, girando nesse sentido. Opa. Girando nesse sentido, ó. Por quê? Regra da mão direita. Tá? Então, ao passar, vai ter uma linha de campo que vai passar pelo ponto P e vai fazer isso aqui, ó. O primeiro exercício que a gente fez hoje, no primeiro exercício que a gente fez hoje, eu falei que todo vetor campo magnético, então primeiro que pela regra da mão direita, ela vai estar girando no sentido horário, né? Vetor campo magnético é sempre perpendicular, sempre tangente à linha de campo. Então, aqui, ó, esse é o campo gerado, esse é o campo B1, gerado pela corrente I1, certo? Aí, se eu fizer a mesma coisa para o fio I2, só que I2 está a uma distância, deixa eu chegar ele para cá, I2 está a uma distância D do fio só. Então, I2 está mais próximo. I2 está tipo aqui, ó. E está saindo. Então, está uma distância só D do ponto P. Aí, você vai colocar o seu dedão saindo da página da sua apostila. Saindo. E vai girar, ó. Se eu colocar meu dedão saindo aqui da minha câmera e girar, você vai ver que eu estou gerando campos magnéticos. Opa, gerando campos magnéticos que se movimentam aqui, ó, no sentido anti-horário. Regra da mão direita, sentido de rotação anti-horário. Tá? Então, no ponto P, eu vou gerar um campo magnético B2. B1 e B2. B1 e B2 parece aquele banana de pijama, né? Tá? Então, a primeira coisa, qual a condição para que o campo magnético resultante no ponto P seja zero? Primeira condição é que as correntes têm que ser contrárias. Porque se as correntes fossem as duas entrando, as duas saindo,
não ia dar esse efeito que eu quero, que é um campo contrário ao outro. Primeira condição. E segunda condição, o que tem que acontecer? Segunda condição é que B1 tem que ter o mesmo valor que B2. Mesmo valor. Eles são opostos, né? Um está para cima e o outro está para baixo. Então, eles são opostos, têm mesma direção, sentido oposto, né? Isso aqui é verdade sempre, tá? Isso aqui é verdade sempre. Mas eles precisam ter mesmo módulo. Como que eu calculo o módulo de campo magnético gerado por fio? μ0i sobre 2πd. O campo gerado por B1 é calculado assim, ó, μ0 vezes I1 dividido por 2π vezes 2d. Porque a distância do fio 1 ao ponto P é 2d. O campo gerado pelo fio 2 é μ0 vezes I2 dividido por 2π vezes d, porque a distância do fio 2 até o ponto P aqui, ó, é só d. Entenderam? Posso cortar μ0 com μ0, posso cortar 2π com 2π, posso cortar o d com d, porque está tudo igual. Aí ficou assim, ó, sobrou isso aqui, ó. I1 sobre 2 igual a I2. I1 igual a 2 I2. Em módulo, a corrente I1 tem que ter o dobro do valor de I2. E elas têm que ser contrárias. Uma tem que estar entrando, a outra tem que estar saindo, não importa qual, tá? E as correntes têm que ter sentido contrário também. Ok? Além dessa primeira condição, eu tenho que ter outra condição também, que as correntes têm que ter sentido contrário, além do valor da corrente I1 ser o dobro do valor da corrente I2. Alguma dúvida? Essa aqui é mais difícil, bem mais difícil que as outras duas. Entenderam tudo mesmo? Então vamos para a outra, 5. Um solenoide é construído com um cilindro de 20 centímetros de comprimento, no qual se enrolou um fio com revestimento isolante, fazendo 4.000 voltas completas. Se o solenoide é percorrido por uma corrente de 5 amperes, determine a intensidade do campo magnético no interior do solenoide. Então aqui tem um cilindro, né? Esse cilindro tem 20 centímetros de comprimento, aí alguém foi lá com paciência e enrolou um fio aqui, ó. Eu não vou fazer isso nem a pau, né? Lógico. Enrolou esse fio aqui, ó, 4.000 vezes até sair do outro lado, tá? Então, aqui o cara deu 4.000 voltas no fio até sair do outro lado, né? Então, vamos considerar que ele enrolou tudinho assim, do jeito do primeiro, do início do cilindro até o final. Então, a gente tem ali 0,2 metros de comprimento. Nunca vamos trabalhar em centímetros, tá? Sempre vamos trabalhar em metros, 0,2 metros. E ele quer saber qual que é o valor, a intensidade, né, do campo magnético no interior do solenoide. Tá? Então a gente tem uma corrente aqui de 5 amperes, 4.000 voltas. A gente vai calcular N, vamos colocar da forma que eu passei na aula passada, μ0i vezes N
dividido por L, que é o comprimento, né? Tranquilo? Aí nós vamos resolver. Falou para colocar o π como 3. 4π vezes 10 a menos 7, que é do μ0, vezes a corrente, que é 5 amperes, vezes o número de voltas, o N é o número de voltas. Então vamos só colocar aqui, ó, o I é 5 amperes, o N é 4.000 e o comprimento é 0,2 metros. Tá? Então o N, vou colocar até em notação científica, 4 vezes 10 a 3, né, para ficar mais fácil de fazer a conta. Dividido por L, 2 vezes 10 a menos 1 metros. Então, ó, o exercício mandou a gente considerar o π como 3. Já vou colocar aqui. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 4, 48. 48 vezes 5 dá 240. Dividido por 2, 120. 10 a menos 7 com 10 a 3 é 10 a menos 4. Dividido por 10 a menos 1. Então dá 120 vezes 10 a menos 3. Vamos colocar em notação científica, então eu vou andar 1, 2 casas com a vírgula para a esquerda. Tá? Então, esquerda aumenta, vai ficar 1,2 vezes 10 a menos 1 Tesla. Você pode ver que o campo magnético gerado por um solenoide é muito, muito, muito maior do que o gerado por um fio. Afinal de contas, né, é como se fosse 4.000 fios juntos. Na verdade né? Na verdade, são 4.000 fios juntos, somando os seus campos magnéticos ali no interior do solenoide para chegar nesse valor. A Gisela fez uma pergunta aqui muito interessante. Nos vestibulares abertos, sempre se coloca a resposta em notação científica? Sim. Notação científica e com a quantidade de algarismos significativos corretas também, tá? Mas essa questão aqui, acho que ela não foi pensada nisso, não. Tá? Mas notação científica, sim. Sempre coloque notação científica, que é a maneira mais correta de você dar a sua resposta. Alguma outra dúvida? Então tem mais uma aqui dessas aí, que vocês não têm gabarito, depois eu posso fazer alguma para vocês. Vamos ver. Se der tempo, sim, Ana Lídia. Deixa eu ver aqui se ela é muito grande. Se for muito grande, eu posso... 7. É uma da Federal de Goiás? Isso. Fácil. Fácil, sim. Depois eu deixar aqui já marcado para tirar a foto dela. Então aqui, ó. Duas espiras circulares concêntricas e coplanares de raio R1 e R2, sendo R1 igual a 0,4 R2, são percorridas respectivamente pelas correntes I1 e I2. O campo magnético resultante no centro da espira é nulo. A razão entre as correntes I1 e I2 é... Então aqui, ó, vou desenhar separado aqui, de uma maneira bem rápida, só para a gente ganhar tempo. Aqui está a corrente, a espira 2, né? R2, então essa aqui é I2, essa aqui é I1, né? É isso mesmo. Então, essa espira com corrente I2, ela faz um campo elétrico, né? Se você colocar o seu dedo aí, você vai ver que vai estar entrando, aqui, ó, pega só essa parte aí que dá para você ver mais fácil, ó. Essas três partes aqui, ó. A corrente elétrica ela está fazendo isso aqui. Então,
aqui, ó, nessa parte de cima, pela regra da mão direita, o campo entra aqui e sai aqui. Nessa parte, pela regra da mão direita, gira aí, entra aqui, sai aqui. E assim por diante, né? Ó. Então, essa espira faz um campo magnético saindo dela. A outra espira, ela é menorzinha. E, e a corrente elétrica dela está ao contrário. A corrente elétrica dela está assim, ó, I1. Então, ela faz isso, faz isso, faz isso e vai embora. Então, você vai ver que ela está entrando aqui, saindo aqui. Entrando aqui, saindo aqui. Só você fazer a regrinha da mão direita aí que você vai ver. Então, aqui no centro dessa espira eu tenho um campo magnético entrando. Só tem uma maneira dos campos magnéticos se anularem. Eles têm que ser de mesma direção e valor e sentido oposto. É isso que está acontecendo aqui. Ó. Esse aqui é o campo magnético B2 e esse aqui é o campo magnético B1. Para que eles se anulem, B1 tem que ter o mesmo valor que B2, porque eles já são contrários. Um está saindo e o outro está entrando. Tá? Agora eles têm que ter o mesmo valor. Só que isso aqui é campo magnético de espira. Campo magnético de espira é μ0I sobre 2R. Então, o campo magnético gerado por B1, μ0I1 sobre 2R1. Gerado pelo B2, μ0I2 sobre 2R2. Só que R1 é 0,4R2. Então, peraí. Eu já posso cortar μ0 com μ0, de boa. Posso cortar esse 2 com esse 2. No lugar, então ficou assim, ó, I1 sobre R1. No lugar do R1, eu vou colocar 0,4 R2. Tá? Que R1 é igual a 0,4 R2. E aqui ficou I2 dividido por R2. Corta R2 com R2. I1 é igual a 0,4 e 2. Passa multiplicando. I2 vai passar dividindo. Vai ficar I1 sobre I2 é igual a 0,4. Letrinha A. Entenderam aí o raciocínio? Abud, Hum. eu não entendi essa daí que você tá até mexendo agora. Como que faz a regra da mão direita nela? Porque na minha cabeça tá dando igual a da espira maior. Vou fazer ela maior aqui, peraí. Olha só. A corrente dela vem por aqui, né? Então, isso aqui é I1. Então, olha só. Nessa parte aqui, faz a regra da mão direita para essa parte aqui. Gira sua mão. Imagina o fio aqui e gira sua mão. Seus dedos vão entrar na parte de cima do fio. E vão sair na parte de baixo. Faz a regra da mão direita para cá, para esse fio aqui. Bota o seu dedão para cima e o fio aqui, ó. Você vai ver que os seus dedos vão entrar na parte da direita do fio e sair na parte da esquerda. Mesma coisa para cá. Se você pegar o seu dedão, tem que estar assim, né? E colocar o fio aqui, ó, você vai ver que eles vão sair pela parte de fora e entrar na parte de dentro do fio. Aqui, ó, sai por aqui e entra aqui. Então, no meio dessa espira aqui, que é o campo B1, eu vou ter um campo sempre saindo, entrando, desculpa. Enquanto nessa aqui, uma está girando no sentido contrário da outra. Então, os campos têm que ser contrários. Essa corrente aqui está girando no sentido anti-horário. Ó. E essa aqui está girando no sentido horário. A corrente elétrica. Tá? Então, você vai ter um campo saindo aqui e um campo entrando aqui. Não sei se deu para entender e Agora visualizar ficou isso. mais claro. Ficou bem mais claro. Obrigada. De nada. Vou tirar uma foto aqui desse exercício 7, rapidinho.
Esqueci de enviar no WhatsApp. Tirei a foto e não enviei, não. Aí. Vamos lá. Uma excursão acadêmica. Ah, esse exercício 7 da página 372. Uma excursão acadêmica, um aluno levou uma lanterna com uma bússola acoplada. Em várias posições durante o dia, ele observou que a bússola mantinha sempre uma única orientação perpendicular à direção seguida pelo sol. À noite, estando a bússola sobre uma mesa e próxima de um fio perpendicular a ela, notou que a bússola mudou sua orientação no momento em que foi ligado o gerador de corrente contínua. A orientação inicial da bússola é mostrada na figura a seguir, onde a seta preenchida indica o sentido do campo magnético da Terra. Tá? Então aqui, ó, aqui nós temos um campo magnético, um vetor campo magnético que aponta para cá, ó, que o exercício falou, né? Então esse aqui é o campo magnético da Terra. Vou chamar de BT. Tá? Deixa eu pegar outra imagem aqui onde tem as alternativas. Saiu meio desfocada, mas dá para ver. Ao ligar a corrente sobre né, o fio saindo do plano da ilustração, ao ligar a corrente, ao ligar o gerador, a corrente sobe o fio, saindo do plano da ilustração. Então esse fio aqui, ele está vindo na sua direção. Ó. Imagina um fio saindo da tela do seu computador aí, ó, do seu celular, tá? Assim, a orientação da bússola passará a ser a seguinte. Então, tem um campo saindo. Bota seu dedão saindo aí, né? Ou da página da apostila, onde você está fazendo o exercício. O dedão tem que estar saindo. Ou da tela do seu computador. O dedão está saindo. Se o dedão está saindo, quando você girar a mão, você vai obter linhas que giram nesse sentido, ó. Girei a mão direito. Então você vai ter linhas que giram no sentido anti-horário. Né? Ó. Então, você vai obter um vetor campo elétrico, um campo magnético, desculpe, gerado por esse fio, aqui, ó. Para cá. Eu vou chamar ele de campo do fio, né? Campo gerado pela corrente. Então presta atenção. Você tem um vetor para cima e um vetor na diagonal. Nessa situação, para onde que aponta a resultante? A resultante aponta aqui no meio. Você tem que fazer aquela regrinha do paralelogramo. Né? E o vetor resultante vai estar aqui no meio. Então, o campo magnético resultante desses dois campos, ó, é esse campo aqui. Ó. Esse é o campo resultante. Letra A. Né? Tranquilo? Então, a bússola estava assim, ela vai entortar um pouquinho, porque ela vai estar sujeita a um campo para cima, nesse ponto aqui. Ó. Você tem um campo para cá, outro campo para cima, né? Dois vetores assim. Você tem um vetor resultante exatamente onde a opção A está apontando para a gente. Entendeu aí? Acho que foi a Lídia, Ana Lídia. Entendeu, Ana Lídia, como é que funciona essa aí? Abud, Oi? se a corrente estivesse ao contrário, afetaria na questão dos polos? Se o que tivesse ao contrário, que picou na hora que você falou? A corrente. Sim, se a corrente estivesse ao contrário, a opção seria a opção D de dado. Porque esse vetor aqui, ó, ia estar para baixo. Aí o campo resultante ia estar mais aqui, mais ou menos nessa direção aqui, ó. Seria a opção D.
Com essa corrente, sim. Por que não pode ser opção C? Porque para ser opção C, você teria que ter um campo magnético para cá, ó, gerado pelo fio, para que a resultante ficasse nesse quadrante aqui. Ó. Você teria que ter um campo bem forte para cá, para que a resultante fosse assim. Ó. Tá? Então não tem esse campo aqui. Ó. Eu tenho um campo para cima. Oi? Fiquei em dúvida com uma coisa. Ah. A bússola, ela não é feita com um ímã que tem o polo norte e o polo sul? Sim. Aí, no caso, ali falou que ela está de acordo com o campo magnético da Terra. A bússola se orienta de acordo com o campo magnético da Terra, isso. Então, a partezinha colorida seria o polo sul? Polo norte. Você sempre colore o polo norte do ímã, que aponta para o sul da Terra. Ah, tá. Mas isso aí não influencia quando fosse olhar o campo magnético feito pela corrente, não? Sim, não, pela corrente não. O campo magnético da corrente é esse vetor aqui, ó. O campo magnético da Terra é esse aqui. Um é gerado por coisas diferentes, né? Por isso que eu achei a resultante entre os dois. O fio gera esse campo aqui, a Terra gera esse campo aqui. Esse aqui, ó. E o fio gera esse aqui.